Oi, tudo bem? Aqui é a professora Ana Carolina Quimelo e hoje a gente vai trabalhar com a transitividade verbal. A nossa aula ela vai ter uma totalidade de 30 minutos, sendo dividida em duas partes de 15 minutos cada. A nossa primeira parte vai ter como objetivo os três primeiros tópicos, que é apresentar a definição do que é o verbo e as suas funções dentro de uma oração, entender o que é essa transitividade verbal e diferenciar os verbos transitivos, intransitivos e os verbos de ligação. A nossa segunda parte dessa aula, que vai ser os outros 15 minutos, vai exemplificar apenas os verbos transitivos e reconhecer esses verbos transitivos diretos e indiretos dentro de um contexto específico, que vai ser um texto que a gente vai estar analisando. Então, para começar essa aula, a gente sempre pode fazer assim, ó. Quando a gente for começar uma matéria nova, a gente pega o título, no nosso caso, transitividade verbal, e analisa aquelas palavras. Dá um Google no que significa, o que é verbo, o que é transitividade. Às vezes, o significado daquilo vai fazer com que você já entenda o que é o conceito daquela matéria. Então, vamos tentar, só que dessa vez sem o Google, tá? Então, vamos lá. O que é um verbo? Alguém pode falar para mim o que é um verbo? Com base no que vocês já estudaram, com base no que vocês já conhecem? Alguém sabe definir o que é o verbo? Ok, vamos lá. O verbo, de acordo com o dicionário, é um substantivo masculino, que é uma classe de palavras que, do ponto de vista semântico, contém as noções de ação, processo e estado. Essa classificação de verbo ela é bem comum, porque quando a gente pergunta para a maioria das pessoas o que é um verbo, elas vão responder para a gente. Ah, verbo é ação. Verbo é aquilo que define uma ação, professora. Não tá errado, gente, tá certo. Verbo define uma ação. Por exemplo, eu corro. O correr é um verbo e é uma ação. Então tá certo. Só que esse ponto de vista semântico, ele não tá completo. Ele já não é o suficiente para definir o que é o verbo. Que, por exemplo, se eu falo para vocês que o verbo é aquilo que é uma ação, mas eu vou lá e falo assim para vocês a seguinte palavra: guerra. Guerra é que tipo de palavra mesmo? Qual classe de palavra? Isso, um substantivo. Guerra é um substantivo. Só que ela também traz uma ideia de ação, não traz? Sim. Outra palavra, também um substantivo. Chuva. Também traz um sentido de ação. Por isso, a gente tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista sintático, que é aquele que analisa as frases, que é onde o verbo ele vai ser o núcleo dessa frase. Vai ser no verbo que vai ter todo o sentido daquilo. Sem o verbo, aquela frase não faz sentido. Então, a gente também pode ir por isso. Aí a gente passa para a próxima palavra, o que é transitividade. Vamos ver quem que vai conseguir me responder essa. Isso é mais difícil, né? Então tá. A transitividade, a gente também pode ter outro macetinho, que é ir diminuindo a palavra. De transitividade, a gente pode colocar transitivo. E de transitivo, a gente ainda pode diminuir para transitar. Se a gente quisesse, a gente podia ter diminuído para trânsito, que é algo que a gente conhece. Que está ali em movimento, andando. Não é à toa que transitar é um verbo que significa passar ou andar ao longo, entre ou através de percorrer. Mas como será que isso vai funcionar aqui na língua portuguesa? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Quando a gente trata da transitividade verbal, os verbos eles podem ser classificados entre verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos vão ser aqueles que não possuem um sentido completo. O sentido deles não está muito ok. Eles precisam de um complemento. Ok, professora, como assim? Um exemplo. Se eu falar para vocês, eu amo. O que vocês vão me falar? Eu amo o quê? Eu amo quem? Não é? Se você tá conversando com a sua amiga, ela chega em você e fala assim, ah, eu amo. E você já vai pensar, quem que ela tá amando? O que ela está amando? Não é assim? É um verbo transitivo, o verbo amar. Ele não possui um sentido completo. Ele precisa desse complemento, ele precisa de alguma coisa para que ele faça um sentido total, um sentido 100%. Só que a gente tem o verbo intransitivo. Se o transitivo não possui esse sentido completo, o intransitivo, ele já possui. Por exemplo, o eu corro. Ok, correr. Eu corro. A professora corre. Tá bom, deixa ela correr. Você não vai colocar nada mais, certo? E se você colocar, vai ser apenas um complemento a mais. Vamos supor. Eu corro rápido. Eu corro devagar. São coisas que não agregam ao sentido do verbo correr. São apenas características de como a pessoa corre, certo? Então, porque o verbo correr, ele é um verbo intransitivo. Ele já tem esse sentido completo. Só que aí vocês podem me perguntar assim, mas, pro,
Como que eu descubro se o verbo é transitivo ou intransitivo? Pergunta pro verbo. Pergunta. Mas como assim? Igual a gente acabou de fazer aqui agora. A gente não perguntou pro verbo? Eu amo. Amo o quê? Ama quem? Exatamente isso que a gente vai fazer. Quem você ama? O que você ama? Então, a gente está perguntando. Se o verbo precisar dessa perguntinha, ele é porque é um verbo transitivo, porque ele precisa desse algo a mais para ele fazer sentido, tá bom? Aí, quando a gente trata desse verbo transitivo, a gente tem o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, que eu estou aqui cobrindo, ó, indireto, tá? Vamos voltar aqui. Os verbos transitivos diretos são aqueles que ainda assim precisam do complemento, o indireto também, só que a diferença é a seguinte. Quando é direto, é exatamente isso. Lembrem que eu falei, olhem bem a palavrinha, direto. Ele sai do verbo e vai direto para a próxima parte. Direto, sem nada no meio. Já o indireto, o verbo transitivo indireto, vai ter alguma coisinha ali no meio. E essa coisinha ali no meio é o que a gente chama de preposição. É um complemento regido de preposição. Meu Deus. O que é uma preposição, professora? A preposição eu coloquei todas aqui do lado, ó, gente. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sempre quando a gente tiver uma dessas preposições entre o verbo e o seu complemento, vai ser um verbo transitivo indireto. Mas que nome que a gente dá para esses complementos, professora? Porque se o verbo precisa do complemento, que é o verbo transitivo, que nome que a gente dá? No caso do verbo transitivo direto, a gente dá o nome de objeto direto. Bem simples. E no verbo transitivo indireto, que é aquele que vai ter uma preposição ali no meio, a gente vai chamar o que vem depois dessa preposição de objeto indireto. Bem simples também. Aí a gente também tem um terceiro tipo de verbo, que é o verbo de ligação. Que o verbo de ligação, ou também chamado de copulativos, são aqueles que vão fazer a união, vão ligar dois nomes. Eles não vão precisar desses complementos. Eles vão funcionar como se fosse, igual está escrito ali, um elo entre, normalmente, o sujeito e o seu predicativo do sujeito, que normalmente é uma qualidade, tá? Então, os principais verbos de ligação são o ser, o estar, o continuar, o andar, mas não andar de caminhar, tá bom? É o andar de eu ando triste, eu ando cansada, esse tipo de andar, de estar cansada, tal. O parecer, o permanecer, o ficar e o tornar-se. Aí, a gente vai vir aqui pra tirinha, eu vou me mudar de lugar. E daí a gente tem um passarinho e tem um Garfield. O passarinho fala assim pro Garfield: Ei, você é o gato que comeu meu irmão. Aí a gente tem um segundo quadrinho ali, né? Meio suspeito, o Garfield, a boca cheia, as penas do passarinho no chão. E vai pro terceiro quadrinho. As penas continuam no chão e aparece outro passarinho falando o seguinte: Você é o gato que comeu meus dois irmãos. Aí o Garfield pensa assim, né? Eu amo essa família. Porque, né? Ele comeu um passarinho e aparece o outro. Como que a gente vai trabalhar a transitividade verbal nessa tirinha? Alguém tem alguma noção? Pelo que eu já expliquei? Ok, vamos lá. Para começar, antes de falar da transitividade, a gente pode perceber que a gente tem uma variação pronominal, que é uma variação do pronome. Os pronomes, relembrando, são eu, tu, nós, vós, eles. Quando a gente fala sobre você, você não é um pronome, só que a gente coloca ele no lugar do tu. Então, por isso é uma variação pronominal, tá bom? E a gente pega a frase, você é o gato. Você é o gato. Ok, vamos analisar. Você, o nosso roxinho. Você. Você é o quê? É o sujeito da ação. É aquele que está praticando a ação. É. O nosso amarelinho. Vai ser o nosso verbo de ligação. Mas, professor, ué, não estava naquela listinha que você me passou. Lembre-se, gente, que o verbo ser é um verbo de conjugação irregular. Tá bom? Então, ele vai se conjugar de maneiras diferentes. O verbo é uma das conjugações do verbo ser. Por isso, ele é um verbo de ligação. E toda vez que a gente tiver um verbo de ligação, o que vier depois, no caso, o gato, o nosso verdinho aqui, vai ser um predicativo do sujeito. Nunca um objeto direto, nunca um objeto indireto. Sempre um predicativo do sujeito, tá bom? Próxima tirinha. A gente tem aqui. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camila. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água e telefone. E aqui, quem sabe onde está a transitividade verbal ou alguma outra coisinha se tiver. Vamos lá. A primeira frase. Meu pai e eu somos parecidos. Meu pai e eu, que é o nosso roxinho, vai ser o sujeito. Alguém sabe me dizer que tipo de sujeito é? Exatamente, sujeito
Composto, porque é mais de uma pessoa. Meu pai e eu. O somos, conjugação do verbo ser. Então, um verbo de ligação. E toda vez que tiver um verbo de ligação, o que vier depois, o verbo de ligação é um predicativo do sujeito, uma qualidade. Meu pai e eu somos o quê? Parecidos. É um complemento do meu pai e eu. Tá bom? É um elo de ligação ali. A segunda frase. Eu não gosto de contas. Vamos lá, né? A professora também não gosta de contas. O eu, sujeito. Que tipo de sujeito? Exatamente, sujeito simples, uma única pessoa. Eu. O verbo. Gosto, não gosto. Ok, vamos perguntar pro verbo? Não gosta, mas não gosta do quê? De quem? Então, se a gente tá perguntando pro verbo, ele é um verbo transitivo. Só que daí, ó, a gente vem aqui no amarelinho e percebe uma coisinha aqui no amarelinho, ó. O gosto, ele não gosta de contas. Só que o do gosto pro contas tem alguma coisinha aqui no meio. Alguém lembra como é o nome desse? Preposição, exatamente. Então, se a gente tem uma preposição entre o verbo e o objeto indireto, a gente tem um verbo transitivo indireto. E, consequentemente, o contas vai ser um objeto indireto. Muito bem. A nossa última frase dessa tirinha. Ele detesta de contas de luz. Ok, vamos lá. Ele vai ser o nosso sujeito, aquele que está praticando a ação. Ele é um sujeito, o que mesmo? Isso, sujeito simples, como eu. Detesta. Detesta. É um verbo, né? Ok, começamos aí. Um verbo. Chamamos o verbo. Tá. Mas detesta o quê? Detesta quem? Quem, professora, ele detesta? Então, ele vai ser um verbo transitivo. Ele precisa desse complemento, ele precisa desse sentido a mais, porque ele não tem esse sentido completo. Só que aqui a gente tem um problema. Esse D, vocês perceberam que ele tá numa corzinha diferente de todas que a gente já usou agora? Porque esse D, ele tá errado. Ele é o que a gente chama de variação de regência. Ele foi colocado ali, mas ele não devia estar ali. Ele colocou ali porque ele achou que fosse igual o gosto. Quando a gente fala do gosto, o gosto é um verbo transitivo indireto. Então ele precisa desse D. Só que o detesta não. Se o personagem tivesse feito a perguntinha igual a gente está fazendo, ele ia perceber que ele não precisa desse D. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. No caso, ele não gosta de contas. Mas quando a gente detesta alguma coisa ou algo. Detesta contas. Detesta a Luísa. Vocês viram a diferença das perguntas? Quando a gente fala do gosto, a gente precisa colocar a preposição ali no meio. Mas quando a gente fala do detesta, a gente não precisa. Por isso que esse D tá errado, tá, gente? Só que daí, por esse motivo, o contas de luz vai ser um objeto direto, tá bom? E por último, a gente tem aqui, ó, pense, uma placa. É uma placa ótima, mas infelizmente ninguém lê mais. É meio irônico, né? Mas tudo bem. Alguém pode me falar onde está a transitividade verbal aqui? Ótimo. A gente vai trabalhar só com a frasezinha ali do ninguém lê mais, tá bom? Ninguém lê mais. O ninguém é o nosso sujeito, tá bom? Sujeito. O verbo, o ler. Mas ler o que, professora? Ler algo. Ler alguma coisa. Vocês viram? Quando a gente faz as perguntinhas, a gente não precisa colocar o de, nem nenhuma outra preposição. A gente faz direto. Ler algo, ler alguma coisa. Só que no caso, vocês separaram que a gente não tem o nosso amarelinho, que normalmente é os objetos diretos e indiretos. Porque nessa frase não vai ter. Às vezes isso acontece, tá bom? O mais tá em outro tipo de azul, porque ele é um advérbio, tá bom? Advérbio de intensidade. Mas advérbios de intensidades, apesar dele estar depois do nosso verbo transitivo direto, mesmo assim, ele não vai ser um objeto direto. Existem diferenças. Advérbios são advérbios, complementos são complementos. E por hoje é só. Daqui a pouco a gente volta com a nossa parte 2 da aula.